Olá, pessoal do QG do Enem. Eu sou o professor João Roberto Mazei, de Química, e estou aqui para bater um papo super atual. É a atualidade na Química. Quero falar um pouquinho de Olimpíada, falar um pouco da tocha olímpica, né, pessoal? Tanta gente vendo a tocha linda rodando por aí e muita curiosidade gira em torno da tocha. O que a gente tem para falar para você então? Como é que funciona a tocha? Qual o princípio e o fundamental? No que o Enem pode se pautar para cobrar, por exemplo, uma questão sobre tocha olímpica, né? Estamos dentro da reação de combustão, gás propulsor, gás propelente, butano, propeno, substituinte de clorofluorcarbono. Então a gente tem uma série de coisas bacanas para falar para você, que eu falo a partir dessa aula sobre a nossa Olimpíada. Bem, a Grécia Antiga cultuava o poder e o fogo. Isso é um pouco da história para você, tá, gente? Na mitologia grega, Prometeus roubou o fogo de Zeus e deu esse fogo aos humanos. Para celebrar a passagem do fogo, os gregos então faziam corridas de revezamento. Os atletas passavam a tocha entre si até que o vencedor cruzasse a linha de chegada. E o bacana é isso, né, pessoal? Se você olhar aquela competição que tem, que é a competição do bastão, eu não sei se vocês estão ligados, né, em que o bastão é passado de mão em mão. Na verdade, o que aquilo simboliza? A passagem da tocha. A gente nunca tem essa noção, mas é muito bacana, né? Então, aqui está a mitologia, está um pouco da história e tudo que vem da Grécia Antiga e para o Olimpo. Muito bacana, né? Bem, então, a partir daí a gente vai falar de algumas coisas. O antigamente e o agora. Antigamente, essas tochas eram muito pesadas, eram feitas de aço, né? Pesadas, o atleta cansava, etc. Hoje, atualmente, elas são muito mais leves, feitas de alumínio, né? Em ligas. E o combustível mudou, gente. Eu falo agora para você do combustível antigo, que em alguns casos era azeite e já chegou-se a usar até pólvora. Qual o problema da pólvora, do azeite? Gerava brasas, essas brasas, enquanto o atleta carregava a tocha queimava o atleta e ele tinha que resistir aquilo. Atleta sempre naquela de superação, né? Hoje em dia isso mudou, o combustível é outro e a gente tem uma série de outras coisas para falar. Mas antes, eu queria te mostrar aqui modelos de tochas, né? De várias Olimpíadas, né? Desde Montreal até Pequim e mais ou menos a quilometragem que essas tochas rodaram. Por enquanto, a gente ainda tem aqui, né, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, como interrogação, porque eu falo para você no momento em que a tocha está ainda circulando. Então, a gente ainda não tem esse dado, mas que daqui a pouco você, até no próprio QG mesmo, vai estar sabendo, tá? Bem, gente, agora, acontece que esse ritual da tocha passou a ser uma coisa assim, sabe, show, uma coisa assim, espetaculosa, né? Então, muitas coisas começaram a acontecer. Só para você ter noção, esses dois fatos que eu queria te narrar. Olha que barato esse. No ano de 76, tá? Foram aplicados efeitos pirotécnicos para transportar a chama, onde houve transformação do fogo em impulso elétrico, que foi enviado desde Atenas via satélite até o Canadá. Ao chegar ao Canadá, foi ser assim, reaceso, né? Através de um feixe laser. Ou seja, essa história de 76 é muito bacana, a tecnologia, a pirotecnia, ou seja, todo aquele mito, né, aquela coisa que a chama não se apaga, etc. Você vê, a chama tem até a tecnologia meio que de show, assim, de grande mídia, né? E o ano de 2000? O ano de 2000 foi muito interessante pelo seguinte, a tocha foi transportada debaixo d'água por mergulhadores. O que se fez, pessoal? O cara pegou, já viu aqueles filmes em que aparece um mergulhador embaixo do mar com uma lanterna acesa e aquela lanterna tem uma portinhola de vidro. Fez a mesma coisa com a tocha e conseguiu-se passar a tocha então sobre o mar. Então esse mito de que a tocha não apaga, gente, tem limites. A tocha é projetada para resistir a alguma velocidade de vento, a algumas milimetragens de pluviosidade, né? Ou seja, de chuva, mas ela pode apagar sim. E já teve até alguns lugares que a tocha andou pagando mico. Vamos falar um pouquinho então, aqui a figura, né? Só para você ter uma ideia de como é que se faz isso, né? A tocha embaixo da água, etc. E de que materiais são feitas as tochas, gente? A tocha, na verdade,
Ele é como se fosse um isqueiro sofisticado. Só para você ter uma noção, o que é a tocha? Está aqui um azeite com um isqueiro, né? E olha só, ó, acende o isqueiro, tudo bem? O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho uma substância aqui dentro, ó, no estado líquido, tudo bem? Essa substância está no estado líquido porque está pressurizada. Do momento que eu faço isso, primeira coisa que eu gerei, aliviei a pressão. Então o gás, ele sai do estado líquido, a substância sai do estado líquido, passa para o estado gasoso e esse atrito, ó, gera uma centelha, que é o triângulo do fogo. Para que haja combustão, tem que ter o quê, pessoal? Oxigênio, tem que ter uma fonte de ignição e tem que ter um combustível, que nós já falamos que no passado era o azeite e chegou a ser pólvora, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a pólvora usa propileno ou propeno misturado ao butano. Importante lembrar que esses dois gases também são importantes em termos de meio ambiente, sabe, pessoal? Porque eles são os substituintes hoje dos clorofluorcarbonos nos aerosóis, nos refrigeradores. Então é um assunto muito importante, tá bom? Bem, ela é projetada para ser o melhor isqueiro do mundo, né? Pronta para aguentar chuva, ventania e outros intempéries. O combustível dela, a gente já falou que é o propileno, ou propeno, misturado ao butano, né? E tem um cilindrozinho inserido na parte inferior da tocha. Gente, olha que bacana, essa é a tocha da Olimpíada do Rio de Janeiro. Belíssima, bem desenhada, e aqui vai se fazendo o desenho, que é mais ou menos o calçadão de Copacabana, e acaba sendo um delineamento, né, das montanhas do Rio. Olha como é que é esse barato. A tocha, ela aumenta, como você pode ver, ó, ela cresce de tamanho. Ela que tem 63,5 centímetros, passa a ter 69. Ou seja, dá uma crescida de alguns centímetros. E isso aqui, quando acontece isso, aqui dentro tem uma resina epóxi colorida, pintada, que faz a tocha ficar belíssima, né? E aí então rola uma coisa muito interessante que é chamada o beijo, em que uma tocha é passada para outra, né? Cada tocha, ela tem um certo tempo de duração de gás. E como é que funciona essa tocha, gente? Aqui, olha que barato como é que é feita a engenharia dela. Aqui está o desenho básico da tocha, você dá uma olhada. No final da tocha, você tem aqui o cilindro de gás liquefeito, tá bom? Ou seja, o gás está pressurizado, beleza? Aqui você tem um pistão de acionamento, ou seja, esses três anéis, eles elevam, na verdade, o pistão que vai levar o condutor, que é o gás, né? Importante lembrar que aqui, exatamente nesse fio, ó, pessoal, é o fio condutor. Tudo bem? É o duto onde o gás sobe, ele é feito por um tubo bem fino, que é esse que você vê aqui, chamado de capilar, e passa por uma estrutura designada de regulador, né? Que como é um regulador, gente? É isso aqui, ó. Eu regulo a chama, assim como você regula no fogão, é o princípio da tocha. Ela garante que o gás saia numa pressão tal, exata, para produzir a chama na altura desejada, sem excesso de potência, que possa aproximá-la do rosto das pessoas, ok? Bem, todo o material que envolve que faz a tocha, interessante lembrar que isso aqui é feito em alumínio, tudo bem? A tocha é toda feita em alumínio reciclado, e aqui em volta se usa um polímero, tá, pessoal? É uma malha que ela tem pequenos triângulozinhos, né? E esses triângulos, eles dão um acabamento à tocha e eles representam justamente os valores dos Jogos Olímpicos. A excelência, a amizade, o respeito. Tem um mecanismo de travamento, aqui assim, que uma tocha aciona a outra. Então, esse eixo de alumínio sobe. E ao subir, impulsionado por esse pistão, acontece isso, ó. Isso aqui tem orifícios, onde esse orifício chama piloto, né? Esses micro-orifícios permitem a saída do gás, há um queimador e um isolamento térmico para que a temperatura não passe. E o bacana, gente, você tem 3 níveis de proteção. Você tem esta proteção aqui que você vê, você tem esta proteção aqui e você tem esta proteção aqui.
cujo objetivo é, além de segurança, proteger contra ventos. Essa tocha aqui, ela foi testada em túneis de 120 km por hora de vento, né? E ela pode resistir à chuva, como você pode ver. Na câmara de combustão, foram feitos vários testes para simular condições adversas que essa tocha enfrentaria, como ventos, chuva moderada, para evitar então que essa tocha se apague, entendeu? A tocha pode resistir a 120 km por hora a 120 km por hora e até um nível de chuva tolerável que o ser humano também consegue. Ou seja, um barato funcionamento da tocha, né, pessoal? Como é que tem química em tudo? Como é que tudo é interdisciplinar? E como é que tudo pode cair no Enem? E se pode cair no Enem, é assunto do QG. Galera, um barato estar com você. Até a próxima, com mais curiosidade para você. E olha só, vamos ficar de olho na tocha olímpica. Valeu!